Boa noite a todos em Ribeirão Preto, amigo lojista, comerciante, empresário, microempresário, a todos vocês de Ribeirão, uma boa noite. Nunca esperamos que estaríamos vivendo na nossa geração um momento como esse. Eu sei que todos estamos navegando num mar de profundas incertezas. E para isso, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, o Dorival, sua diretoria, me pediram para trazer essa aula Tira Dúvidas para vocês. Para você, para o seu sócio, para o seu contador, para o seu advogado. Dá tempo ainda de você chamar o seu sócio, avisar o seu contador, avisar o seu advogado para assistir a nossa aula agora aqui em Ribeirão Preto. Nós vamos abordar todas as ferramentas jurídicas possíveis e dar dicas importantes de como evitar cometer alguns pequenos erros nesse momento duro que podem gerar grandes condenações lá na frente. Dá tempo de você chamar o teu sócio, chamar o teu contador. Vamos aproveitar, vamos construir juntos essa aula, esse encontro de hoje aqui em Ribeirão Preto. E eu quero lembrar a todos que no dia 27 agora, quarta-feira, nós teremos uma live em que eu estarei tirando também as dúvidas que ficarem dessa aula ao vivo com vocês. A live, anota aí, save the date, vai ser dia 27 agora, quarta-feira, às 19 horas, às 7 da noite, tá bom? Bem, a grande novidade é que nós tivemos aí, há pouquíssimos dias, a publicação no Diário Oficial da Lei 13.999. É uma lei que importa muito, interessa muito para o microempresário. Interessa muito para o empresário que fatura até R$360 mil por ano. Interessa muito também para o empresário que é o chamado empresário de pequeno porte, que fatura até R$4.800.000 por ano. Essa nova lei traz a possibilidade de você fazer um empréstimo para desenvolvimento da empresa. Você aplica o dinheiro onde quiser. Só não pode fazer com esse dinheiro divisão de lucros, tá? Esse empréstimo é operado pelos bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil e tem um juro subsidiado pelo governo federal. A taxa de juros anual é a Selic, que está 3,75%, mais 1,25% ao ano. Super barato, para pagar 36 meses. Até o pagamento da última parcela e mais 60 dias depois, você tem que manter o número de empregados do seu quadro. Pode mandar embora? Até pode, mas tem que recontratar outro no lugar. Ah, mas não deu, eu resolvi reduzir peguei esse empréstimo e reduzi o meu quadro, né? O que acontece? A consequência prevista na lei é o vencimento antecipado da dívida. E para pegar esse empréstimo super barato junto aos bancos oficiais, da Lei 13.999, o empresário tem que dar uma garantia pessoal, que varia, de acordo com alguns casos, mas de até 150% do valor que você vai estar pleiteando, tá? Então anota aí, primeira novidade da noite de hoje dessa aula é o empréstimo possível para os microempresários e empresários de pequeno porte com juros absolutamente baratos de 3,75% que é a Selic, mais 1,25%, isso tudo ao ano, tá legal? Bom, eu sou Marlos Melec, juiz do trabalho há 14 anos e ajudei a escrever a nova lei trabalhista brasileira. Sabemos que nesse momento o desafio é outro. Eu sei que está difícil. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade numa tornearia mecânica e depois fui empresário por 10 anos. Tive dos dois lados, por isso sei muito bem o que você, a tua família está passando. E o nosso encontro de hoje vai trazer informações importantíssimas para você enfrentar esse momento de crise e quando chegar, estar pronto, né? Estar pronto para o momento
da retomada. Vamos iniciar então o nosso encontro trazendo tudo o que o governo fez até agora para que você possa se utilizar de ferramenta jurídica para acalmar as coisas nesse momento de tanta tempestade, esse verdadeiro pesadelo que nós estamos vivendo. A gente acorda pela manhã, acha que é um pesadelo, mas é que é real. A gente não poder abraçar os próprios pais, um isolamento social, tanto comércio, tanto serviço, tanta indústria fechada, é algo surreal para a nossa geração, nunca vivemos absolutamente nada parecido. E estamos vivendo nesse momento a mais pura imprevisibilidade. Imprevisibilidade. Pensa comigo, você não sabe o que vai acontecer na segunda-feira que vem. Então, o mais importante nesse momento, primeira dica que eu dou para você, não tome decisões de cabeça quente. Isso eu aprendi no tempo que eu fui empresário. Antes de ser empresário, eu trabalhei também com carteira assinada. Muitos de vocês sabem disso, né? Comecei cedo, como muitos de vocês. Mas não tome decisões de cabeça quente. Outra, não fique nervoso, porque estamos todos no mesmo barco. Olha, está todo mundo numa situação absolutamente difícil. Tirando pouquíssimos setores da economia que estão faturando com a crise, a maioria, a imensa maioria, está passando por momentos terríveis. E nós vamos conhecer nesse encontro de hoje, para te dar um norte, para te dar uma luz, as principais ferramentas jurídicas ditadas por todas as normas editadas pelo governo para que você possa tomar a melhor decisão aí no seu negócio, tá? Eu sou Marlos Melec, juiz do trabalho há mais de 14 anos, fui membro da equipe de redação da Reforma Trabalhista do Brasil e nós vamos juntos, então, participar dessa aula em que nós vamos destilar para vocês todas as possibilidades possíveis para você, nesse momento de incerteza, poder tomar a melhor decisão. O que eu penso nesse momento é que, para o empresário, é muito difícil porque ele tem que tomar uma decisão agora. Para quem é da área jurídica, para os profissionais de direito, é mais fácil. Imagina que a gente está num barco no meio do oceano, navegando debaixo de tempestade, temporal, raio, trovão, ventos fortes, ondas altas, na imensa escuridão, nas trevas, não se vê o farol, não se vê o continente, não se vê uma ilha. E o empresário está ali, no timão desse barco, conduzindo a embarcação. Perceba, analise comigo, você tentando encontrar um caminho, encontrar um rumo, e de repente, vamos imaginar aqui nesse exemplo, um advogado grita lá no fundo do barco, vira para boreste, para a direita, e você então começa a virar o timão, quando de repente um procurador grita lá no fundo, não, é para boroeste, é para a esquerda, e você então, peraí, o advogado começa a virar o timão para a esquerda, até que de repente um magistrado fala, não, melhor ir reto. Aí outro grita, não, mas indo reto tem uma pedra, diminua a velocidade. Quer dizer, você está no comando e você vai tomar uma decisão agora. Então o direito é muito rico por suas interpretações possíveis. Os profissionais de direito têm muita riqueza de interpretação das leis, mas não podem se dar ao direito de serem engenheiros de obra pronta. Depois que se chegar lá no continente, passado aí 3, 4 meses, em que clarear, em que estivermos em terra firme, vai ser muito fácil lá na frente para dizer, olha, aquela curva que você fez lá atrás estava errada, o azimute que você navegou estava incorreto, a velocidade da embarcação que você empregou estava errada. E aí surgem teses de inconstitucionalidades, de nulidades de acordos que foram feitos e boas intenções nessa época podem gerar um passivo trabalhista lá na frente. Então, é claro que o direito acontece, é rico, justamente pelas suas interpretações possíveis. Mas nesse momento, nós precisamos de um caminho de minimamente segurança jurídica. Porque não se pode, nesse momento de tempestade, largar tudo na tua mão e depois, lá na frente,
muitos profissionais de direito disseram, não, aquilo é nulo, aquilo não vale, e aqui você está gerando um passivo trabalhista. Então vamos lá. Quando o tal do coronavírus, a Covid-19 chegou no Brasil, o que se agravou logo depois do Carnaval, o comércio já começou a se retrair de maneira grave, o faturamento da imensa maioria das empresas começou a sofrer demais. E naquele momento, no meio do desespero, porque essa é a palavra, desespero, muitos pequenos, médios empresários começaram a tomar medidas nos seus negócios. Dar férias para os empregados, acertar adiantamento de feriados, até que veio a primeira medida provisória, a 927, uma medida provisória que veio tardia e um tanto quanto tímida, mas veio com 4 coisas importantes. Primeiro, a possibilidade de se fazer um acordo individual entre o patrão e o empregado, e que isso teria mais valor, esse acordo individual, do que o acordo, a convenção coletiva e a própria lei federal. Olha que coisa incrível. Aí você me pergunta, mas é seguro eu pegar uma folha de papel e fazer um acordo com o meu empregado? Isso vai valer? Eu te asseguro que vai. Por quê? Porque o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, já se manifestou por 4 ocasiões diferentes a respeito desse assunto. E disse, o acordo individual que for feito entre patrão e empregado é constitucional, portanto, tem valor jurídico. E quando o Supremo fala, os graus de jurisdição inferiores devem seguir tal orientação, o que traz para você muita segurança jurídica no acordo individual que você vai fazer com o seu empregado. Eu confesso para vocês que quando eu li a primeira vez a medida provisória 927, eu concluí apressadamente que o acordo individual ele serviria apenas para tratar daquelas ferramentas jurídicas, que são basicamente 3, que estão ali na medida provisória. Adiantamento de feriados, adiantamento de férias, mesmo que não vencidas, e banco de horas para compensação em 18 meses depois do fim da decretação da calamidade pública. Mas, analisando mais a fundo, isso aqui é um detalhe que muda tudo, é muito importante para você. Qual a amplitude desse acordo individual que, afinal, pode ser feito entre o patrão e o empregado? Será que esse acordo individual vale só para os assuntos tratados na medida provisória 927, que seria adiantamento de feriado, banco de horas para cumprir 18 meses depois, as horas extras, a compensação e também o adiantamento de férias? Ou esse acordo individual serve para outros assuntos também? Isso muda tudo, é muito importante. E o ministro Marco Aurélio Mello esclarece isso na sua decisão. A abrangência desse acordo individual que o patrão pode fazer com o empregado, ela é muito maior do que as hipóteses que estão previstas ali na medida provisória 927. E isso muda tudo, é muito importante. Desde que você, no acordo com o teu empregado, não contrarie a Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil, veja, você pode contrariar a Convenção Coletiva, você pode contrariar a lei federal, a CLT, você só não pode contrariar a Constituição. Esse acordo individual vai valer. Então, não pode contrariar a Constituição e deve servir para a preservação do emprego. Então, a medida mais inteligente a se tomar nesse momento seria conceder férias a seus empregados. Ah, mas o meu empregado tirou férias aí já no mês passado, não tem ainda outro período completo para tirar férias de novo. Não tem problema, a medida provisória 927, ela permite que você adiante férias. Pode ser coletiva ou individual. Pode ser até mais do que um período, porque a medida provisória não coloca nenhuma restrição nisso. Mas saiba que se o trabalhador sair lá na frente, você vai poder descontar apenas um período de férias. Por quê? Porque a CLT permite o desconto máximo nas verbas rescisórias de, no máximo, uma remuneração do trabalhador. Então, pense nisso. Eu sei que muitos de vocês já concederam férias para os seus empregados e que muitos ou já voltaram ou estão voltando agora do período de férias. E chegou a hora, então, de você dar o próximo passo
E o que fazer nesse momento, o que fazer nessa hora? Bom, a medida provisória 927, ela ainda traz a possibilidade do adiantamento dos feriados. Isso a tua empresa pode fazer mesmo por conta própria, ela não precisa da anuência dos trabalhadores, exceto quando se tratar de feriados religiosos. Daí você precisa da anuência do trabalhador. Caso contrário, você pode adiantar os feriados para compensar as horas negativas por conta própria. Correto? E, finalmente, a questão do banco de horas para compensar as horas 18 meses depois de terminar a pandemia. 18 meses, começa a compensar as horas 18 meses depois de terminar o período de calamidade pública. É um período grande, 1 ano e meio, bem mais do que a CLT permite ordinariamente. E isso pode ser feito através de um acordo individual com o seu empregado. Olha que interessante, porque você deve pensar assim, não, mas a convenção coletiva aqui, lá do sindicato, ela prevê que você tem que fazer banco de horas passando pelo sindicato. Não. Agora, no momento de crise, no momento de pandemia, no momento de calamidade pública, a medida provisória prevê que você pode, por acordo individual, mesmo que o acordo do sindicato preveja algo diferente, você pode sim fazer um acordo individual para compensação dessas horas até 18 meses depois do final da declaração da calamidade pública. A medida provisória 927 também prevê, no seu artigo 1º, que nós estamos vivendo um motivo de força maior. E a força maior, ela traz uma série de consequências nas relações jurídicas, não só trabalhistas, mas em várias áreas, na área tributária, na área de contratos, na área de aluguéis, na área com o consumidor. Então, fique atento, porque o motivo de força maior, ele pode ser invocado por muitas das partes em qualquer momento dos contratos, inclusive no contrato de emprego. Você pode, por exemplo, dispensar trabalhadores por motivo de força maior. Mas então, teoricamente, qual seria a vantagem, né? A vantagem seria que quando ocorre a dispensa por força maior, o empregador paga a metade do aviso prévio e a metade da multa do FGTS. Só que para dispensar por motivo de força maior, além da existência de força maior, diz lá o artigo 501, 502 da CLT, que a empresa deve se extinguir. Não se trata de um fechamento temporário, mas a empresa deve fechar definitivamente, seja a matriz ou seja uma filial, mas deve haver a extinção do estabelecimento para que a empresa possa dispensar trabalhadores por motivo de força maior. Então, rapidamente, aqui nós passamos pelos 4 pontos mais importantes da medida provisória 927, que também validou 30 dias antes. Os acordos foram realizados 30 dias antes, naquele momento de pânico, de desespero, que as pessoas fizeram os acordos, as empresas fizeram os acordos com os próprios empregados. Então isso foi validado pela medida provisória, desde que não contrarie, lógico, a Constituição Federal. Para lembrar, as férias devem ser informadas com apenas 48 horas de antecedência, inclusive por meio eletrônico. É importante que você tenha uma prova disso, para depois, futuramente, numa eventual demanda trabalhista, você ter como provar isso, tá? E também, nas férias coletivas, desburocratizou. Não precisa informar o sindicato quando dá concessão das férias coletivas. No caso do teletrabalho, o teletrabalho deverá ser pago de acordo com o que for combinado com o trabalhador. É muito importante você conceder o teletrabalho, porque aquelas pessoas que inclusive estão no grupo de risco, elas podem, de repente, apresentar um atestado médico e você ter que pagá-la sem ela trabalhar. Então, entre pagar para a pessoa não trabalhar através de um atestado médico e pagar para a pessoa trabalhar em casa, é muito melhor
fazer o teletrabalho e evitar a apresentação de um atestado médico, o que seria mais custoso, mais oneroso para a empresa. No teletrabalho, todos os benefícios devem ser mantidos, inclusive o vale-refeição, mas não o vale-transporte, porque o vale-transporte, diz a lei própria, ele é utilizado para o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa por transporte público, o que não acontece no teletrabalho. Então, não haverá o pagamento do vale-transporte para o trabalhador que esteja em teletrabalho. Por outro lado, também não haverá para o trabalhador desconto de 6% no salário base dele no contra-cheque, combinado? Então, nós passamos aqui rapidamente pela medida provisória 927. Eu sei que muitas coisas vocês até já sabem e o cérebro da gente pensa assim, isso eu já sei. Mas calma, eu estou trazendo dentro dessas ferramentas possíveis que vocês podem utilizar os detalhes. Eu sou cristão, mas gostaria de dizer a todos um ditado popular, que o diabo mora nos detalhes. E nós temos que cuidar aqui dos detalhes. Eu vou falar agora da medida provisória 936 e vocês vão perceber quantos detalhes importantes, quantas pequenas dicas eu pretendo dar para vocês para evitar futuras grandes condenações. Aliás, esse é o tema do primeiro livro que eu escrevi, né? O livro que inspirou a reforma trabalhista, que está em falta, mas que a editora está para produzir um lote completamente novo e que você pode encomendar, né, através do site da editora estudoimediato.com. É esse livro aqui, Trabalhista e Agora, onde as empresas mais erram. É um livro que não tem juridiquês, tá? E que nasceu, né, são quase 300 páginas, totalmente atualizado com a reforma trabalhista, e é um livro que nasceu da ansiedade que eu tinha de falar com o pequeno e micro médio empresário, porque fazendo audiências há 14 anos na Justiça do Trabalho, eu pude ver onde as empresas mais erram. Então esse livro dá pequenas dicas para evitar grandes condenações. Peça o seu aí pelo site da editora, vai ser feito um lote especialmente para vocês, com preço de editora. É só entrar no site da editora, estudoimediato.com, clicar ali em cima do livro laranja e fazer a reserva do seu livro. Vamos trazer para vocês agora as ferramentas jurídicas possíveis da medida provisória 936, que são basicamente duas: a possibilidade de redução de salário e jornada e também a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. Bom, como funciona isso? Posso combinar as duas coisas? Pode. Se combinar redução de salário com suspensão do contrato, a somatória desse período não pode ultrapassar 90 dias. Se você aplicar somente a redução de salário e jornada, essa redução pode durar até 90 dias. Se você aplicar a suspensão do contrato de trabalho, a suspensão tem um prazo máximo de 60 dias. Posso combinar as duas? Pode. Fazer primeiro uma, depois a outra? Pode. Primeiro suspensão, juiz Meleque, depois redução, posso fazer? Pode. Posso fazer primeiro redução, depois suspensão? Pode também. A ordem dos tratores aqui não altera o viaduto, tá? Mas é importante saber que a redução pode ser feita por até 90 dias, a suspensão por até 60 dias. Mas, olha aqui o cuidado, detalhe, se você usar as duas, a somatória de tempo de ambas não pode ultrapassar 90 dias. Tá? Bom, quando você reduzir 25% do salário, vai reduzir 25% da jornada, segundo a MP 936, correto? Quem que pode assinar esse acordo individual entre patrão e empregado para redução de até 25%, para redução de 25% do salário da jornada? A resposta é qualquer trabalhador. Não importa quanto ele ganha, não importa o que ele faz. Para a redução de 25% de jornada e de salário, qualquer trabalhador pode assinar, ou seja, liberou geral. Meleque, mas mesmo assim, precisa mandar para o sindicato a cópia desse acordo? Como é que ficou aquela decisão do ministro Lewandowski? Bom, a decisão do ministro Lewandowski caiu no plenário do Supremo por 7-3.
Mas a própria medida provisória prevê que você deve informar o Sindicato dos Trabalhadores no prazo de 10 dias depois que fizer o acordo individual com esse trabalhador. Pessoal, quais os cuidados que você tem que tomar quando faz um acordo individual para redução de salário e jornada? Primeiro, tem que apresentar a minuta desse contrato, a minuta dessa avença, a minuta desse documento com 48 horas de antecedência para o trabalhador. Para quê? Para ele poder analisar. Onde é que está isso? Está no texto da medida 936. Tá? Mas aqui que vem o detalhe, aqui que vem agora o segredo. Não basta você, comerciante, empresário, industrial, empreendedor, dar as 48 horas. É fundamental que você tenha a prova de que deu essas 48 horas. Uma prova documental, por exemplo, um recibo, um protocolo, um WhatsApp com resposta do trabalhador, um e-mail com confirmação de recebimento ou um ok do trabalhador, porque senão você não conseguirá provar isso lá num processo trabalhista futuro, depois que vier a calmaria, ou num ato de fiscalização, e o ônus da prova é teu. Aí você fala, mas isso é um detalhezinho. Olha o que vai acontecer se você não cumprir esse detalhezinho de ter a prova de que deu as 48 horas para o seu trabalhador analisar a documentação da redução de jornada ou da suspensão do contrato de trabalho. Eu vou fazer uma breve explicação jurídica, traduzindo para vocês o juridiquês, mas que é muito importante agora, preste atenção. Quando você faz um acordo com o teu trabalhador, para o mundo do direito, para nós juízes, isso se chama negócio jurídico. Você realizou um negócio jurídico. E o negócio jurídico está previsto lá no Código Civil, no artigo 104, que diz que para valer o negócio jurídico tem que ter agente capaz, objeto lícito, e forma prescrita ou não defesa em lei. Bom, agente capaz nós temos, o empregador e o empregado. O objeto é lícito, reduzir jornada e salário, fazer a suspensão, claro que está previsto na medida provisória. Mas e a forma determinada, a forma prescrita em lei? São 48 horas antes. Se você der as 48, mas não conseguir provar, nós diremos que há um defeito no negócio jurídico que você realizou. E se houver um defeito no negócio jurídico, isso vale para qualquer tipo de contrato, vale para qualquer tipo de acordo. Inclusive esse acordo que você está fazendo para reduzir jornada e salário, inclusive esse acordo que você está fazendo para reduzir o salário ou a suspensão no contrato, presta atenção, a consequência é a possível declaração da nulidade do negócio jurídico. E você, tentando fazer a coisa certa, por um pequeno detalhe, vai sofrer uma grande condenação, gerando um enorme passivo trabalhista lá na frente. Então, fique atento em relação a isso. É muito importante você seguir todos os cuidados que a medida provisória prevê e que eu estou explicando justamente o pulo do gato, os detalhes aqui nesse nosso encontro de hoje, porque todos nós queremos o melhor para você, tá bom? Bom, vamos lá. Você reduziu então 25% do salário, tem que reduzir 25% da jornada. A medida provisória também prevê outros 2 patamares de redução salarial e de jornada, 50% e de 70%. 50% de redução, 50% de redução de jornada e 70% de redução de salário, 70% de redução de jornada. Nesses casos, seja 25%, 50% ou 70%, a Melec só vale esses 3 percentuais? Sim, só valem esses 3 percentuais para a medida provisória 936. Tá, o governo entra com ajuda financeira. É empréstimo? Não. É a fundo perdido. Não é empréstimo que o empresário faz, não é financiamento. O governo vai mandar o dinheiro direto para o CPF do trabalhador. Como funciona isso? Quando você aplica a redução de 25%, o governo vai entrar com 25%. Quando você aplica 50%, 50%, e quando você aplica 70%, 70%. Mas não é do salário do trabalhador. Essa redução será calculada e paga de acordo com uma base de cálculo diferente, que é a parcela que o trabalhador teria direito
caso fosse sacar o seguro-desemprego daquele mês. E a gente sabe que o valor máximo de seguro-desemprego hoje, mensal, é de R$ 1.813. Uma universidade japonesa fez um estudo muito interessante e mostrou que o maior problema das empresas, sabe qual é? A falta de comunicação. Então, para você abordar o teu trabalhador, falando de redução de salário e jornada, mostrando que o governo vai entrar com uma ajuda financeira em dinheiro, com uma parte, é muito importante que você já tenha a simulação do cálculo feita. E para isso, nós temos várias calculadoras gratuitas na internet que fazem esse cálculo para você. Eu conheci uma, funcionou bem, é gratuita, se chama Budaneto. Você entra lá, budaneto.com.br, joga as últimas 3 remunerações do teu trabalhador, o faturamento anual da tua empresa, você já vai entender o porquê disso, né? E faz uma simulação e você imprime e mostra para o teu trabalhador, né? Ah, mas se o trabalhador não quiser assinar, como é que fica? É um direito que ele tem, porque isso é um acordo de vontades. Quando um não quer, 2 não brigam. Ora, se um não quer, o contrato não sai. Tá, mas daí eu faço o quê? Ele não quer reduzir salário, não quer a suspensão, o que eu faço? Bom, você pode mantê-lo enquanto você aguentar, ou você também, como empregador, terá o direito de aplicar a dispensa sem justa causa, pagando as verbas rescisórias, todos os direitos que o trabalhador faz jus quando há uma dispensa sem justa causa, certo? É isso, efetivamente, que vai acontecer. Mas e se eu aplicar a suspensão de 60 dias, como é que fica? Eu posso fracionar ela? Sim, a medida provisória prevê que você pode fracionar a suspensão do contrato, que é de no máximo 60 dias, em 2 períodos de 30 dias. E como é que faz para acabar essa suspensão? Vai que Santa Clara clareou, dá uma clareada na coisa e eu quero chamar o trabalhador de volta. Pode? Sim. A medida provisória prevê que a suspensão do contrato de trabalho vai terminar quando o empregador chamar de volta o empregado para o trabalho, e isso deve ocorrer com prazo de 48 horas. Também, quando se declarar o fim da calamidade pública, quando então 48 horas depois o trabalhador tem que voltar ao trabalho, ou ainda quando encerrar o próprio prazo previsto no contrato, no acordo que foi feito de suspensão do contrato de trabalho, perfeito? Muito importante lembrar que tanto na hipótese de redução de salário e jornada, como na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, o mesmo período que você deu de redução de salário ou de suspensão vai gerar uma garantia de emprego, que está em boca de Matildes, o povo chama de estabilidade provisória, mas tecnicamente correta é a garantia de emprego. E o que é a garantia de emprego? É aquele direito que o trabalhador tem de não sofrer dispensa sem justa causa. No período de garantia de emprego, o trabalhador só pode ser mandado embora por justa causa. E quando você mandar alguém embora por justa causa, saiba que 83%, por um estudo de um grande escritório da advocacia de São Paulo, 83% das justas causas são revistas no Poder Judiciário. Por quê? Por falta de provas. Então, mais uma vez, sempre que você praticar um ato jurídico, tem que estar baseado em provas documentais, provas periciais, filmagens, gravações. Você precisa ter provas do que aconteceu. Caso contrário, você não conseguirá provar e a justa causa será revista em juízo, correto? Muito bem. Além dessa garantia de emprego, tem uma regrinha muito especial nessa medida provisória. Vamos que você fez a redução de jornada e salário, vamos que você fez a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. E o trabalhador tem 60 dias de garantia de emprego, mas você foi herói da resistência, manteve o emprego, mas lá na frente, durante a fluência do período da garantia de emprego, você não aguentou, você nadou e morreu na praia e precisou dispensar o trabalhador sem justa causa. Nesse caso, como é que fica? Se fosse pela regra normal da CLT, você teria que pagar a indenização do período faltante da garantia de emprego com base no salário cheio do trabalhador. Mas aqui na medida provisória há um benefício para a empresa.
há uma equação, uma conta que é feita e haverá um pequeno redutor. É como se o governo dissesse assim para você: olha, lá atrás, ao invés de dispensar o trabalhador, você segurou o emprego dele se utilizando das ferramentas que o governo te disponibilizou através das medidas provisórias, a 927, a 936, que aliás coexistem, as duas estão valendo e você pode usar as ferramentas das duas medidas provisórias simultaneamente quando forem compatíveis. Como você acreditou nesse projeto, segurou o emprego, mas infelizmente agora no momento da garantia de emprego não aguentou e tem que dispensar o trabalhador, então o governo vai reconhecer isso que você fez, esse ato quase que heróico, você podia ter dispensado lá atrás, não o fez, e vai dispensar agora aqui na garantia de emprego e aplica uma fórmula, uma equação que depende da quantidade de prazo, de tempo, do tanto que foi a redução de salário e jornada, enfim, né, para que você possa pagar uma indenização um pouco menor, como uma espécie de prêmio por você ter acreditado no projeto, mas infelizmente não ter conseguido segurar essa garantia de emprego até o final dela, tá? Então haverá sim uma indenização em favor do trabalhador, mas essa indenização será calculada de uma maneira diferente, tá? Outra coisa que é muito importante é lembrar de, em 10 dias, esse é o prazo concedido pela medida provisória, informar o Sindicato dos Trabalhadores e também o Ministério da Economia através do site, do aplicativo Empregador Web. Está havendo uma demora no processamento de todas essas informações, o que é muito natural, tendo em vista o volume, milhões de acordos que o governo está recebendo, então está havendo realmente uma demora no processamento dessas informações. Mas o governo garante que paga 30 dias depois da data do acordo o valor previsto na medida provisória como ajuda, como suporte salarial para o trabalhador. Perfeito? Lembrando, outro detalhe que é fundamental, que o cálculo é feito com base no que teria direito a receber naquele mês a parcela do seguro-desemprego pelo trabalhador. Aí se pergunta, mas Meleque, se o trabalhador for mandado embora depois, isso vai ser descontado do seguro-desemprego que ele tem direito? Não. Apenas a base de cálculo é de seguro-desemprego. O trabalhador vai receber naturalmente, normalmente na forma da lei, o seguro-desemprego a que tiver direito, caso venha a ser dispensado depois sem justa causa ou nas hipóteses legais que permitem o saque das parcelas de seguro-desemprego. Combinado? Então, vamos adiante. Outra coisa importante é que se você não cumprir esse prazo aí da lei, o negócio jurídico também pode ser invalidado. Aí você fala, mas e essa comunicação para o sindicato? Ela é obrigatória mesmo depois que caiu a decisão do ministro Ricardo Lewandowski? Sim, porque ela está prevista na medida provisória 936. O que o ministro Ricardo Lewandowski tinha colocado na liminar que caiu, que não existe mais, é que o sindicato deveria concordar para validar o acordo individual. Isso não existe mais. O plenário do Supremo já julgou por 7-3, tal. É só informar. Então, essa informação para o sindicato, ela tem um caráter realmente, meramente informativo. Combinado? Muito bem. Outra informação importante é que, quando, afinal, o acordo individual é suficiente e quando que ele deve ser feito, segundo a medida provisória, perante o Sindicato dos Trabalhadores, perante o sindicato da categoria. Então aqui tem uma regrinha com uma sopa de números, mas prestem atenção, porque a gente tem percebido que muita gente está errando nesse ponto aqui. Eu expliquei há pouco que quem fizer redução de salário e jornada de 25% liberou geral. Qualquer trabalhador pode assinar. Mas se a sua empresa optar pela redução de 50% ou 70% de salário e jornada, aí nós teremos que observar algumas regrinhas que são previstas na medida provisória. A saber, os trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos nacionais estão liberados para assinar acordo diretamente com o patrão, independentemente da redução salarial ser de 25%, 50% ou 70%. Também fazem parte do grupo de trabalhadores que podem assinar, junto com o patrão, qualquer percentual,
aqueles que ganham o dobro do teto do regime geral de previdência social, o equivalente a R$ 12.202 mensais, e tenham curso superior. São os trabalhadores considerados hipersuficientes pela reforma trabalhista que eu ajudei a conduzir e redacionar no Brasil. Mas nós temos uma parte dos trabalhadores, que seria mais ou menos 12% dos trabalhadores de carteira assinada hoje no Brasil, que ganham mais do que 3 salários mínimos e que ganham menos do que 12.202. Esses trabalhadores precisarão que o acordo seja feito com o sindicato deles. Vou repetir. Os trabalhadores que ganham mais que 3 salários mínimos ou que ganham menos de 12.202, precisarão, esses que estão dentro dessa faixa, a fazer o acordo para redução de salário e jornada e suspensão de contrato de trabalho perante o sindicato da categoria. Mas essa regra ainda comporta uma exceção. Uma exceção que eu já expliquei há pouco, mas não custa repetir. Se a redução for de até 25%, ela pode ser levada a efeito diretamente entre patrão e empregado, porque a redução de 25% de salário e jornada não obriga que seja feito com o sindicato. Mas, atenção, todos os acordos, independentemente do percentual de redução, independentemente do prazo de suspensão, devem ser enviados sempre ao sindicato da categoria, nem que seja para uma mera informação. Combinado? Então, vamos adiante. Para a suspensão contratual, nós já vimos que a empresa não vai pagar salário, se essa empresa faturar por ano até R$ 4.800.000. Nesse caso, o governo vai entrar com 100% do que teria direito o trabalhador caso fosse sacar o seguro-desemprego daquele mês. Mas, nesse caso, a empresa precisa continuar pagando todos os benefícios previstos na convenção coletiva, como plano de saúde, vale mercado, vale farmácia, vale alimentação ou refeição e, como a gente já explicou, menos o vale transporte, porque o trabalhador não está se deslocando de casa para o trabalho ou do trabalho para casa utilizando o transporte público. Portanto, apenas os benefícios da convenção coletiva devem ser mantidos durante o tempo de suspensão do contrato de trabalho. É óbvio, mas seguro morreu de velho, desconfiado está vivo, que durante o período de suspensão do contrato, a empresa não pode exigir nenhum tipo de serviço do trabalhador, sob pena de descaracterizar a suspensão do contrato de trabalho. Combinado? Isso também vale lá para as férias. Tem muita gente boa errando nisso. O trabalhador está em férias, mas a empresa chama ele para assinar um termo de redução salarial. Ou o trabalhador está em férias e a empresa chama ele para assinar um documento de suspensão do contrato. Vejam, nenhum ato jurídico pode ser praticado durante o período de interrupção ou suspensão do contrato. E as férias são o exemplo mais categórico de interrupção do contrato de emprego. O trabalhador não pode ser acionado nesse período de interrupção ou suspensão, sob pena do empregador ter que pagar novamente todo o período de férias, por causa de um pequeno detalhe, e é isso que eu me comprometi com vocês, a trazer esses pequenos detalhes que podem gerar grandes condenações. Agora, se na suspensão do contrato a empresa fatura mais do que R$ 4.800.000 por ano, nesse caso a empresa terá que pagar 30% do salário do trabalhador e, nesse caso, o governo vai entrar com 70% do que teria direito o trabalhador caso fosse sacar a parcela do seguro-desemprego daquele mês, lembrando que isso em nada se comunica com um futuro saque de seguro-desemprego por aquele trabalhador. Lembrando também que o período que o contrato ficar suspenso é o mesmo período depois que o trabalhador tem direito
a garantia de emprego, perfeito? Nos contratos 12 por 36, que são admitidos na reforma trabalhista, até mesmo por acordo individual entre patrão e empregado, também é possível assinar um banco de horas. E, em que pese caiba muita interpretação, temos defendido a posição, o entendimento de que, como a reforma trabalhista afirmou expressamente na CLT que a mera realização de horas extras não é suficiente para descaracterizar um acordo de compensação de jornada, então, na 12 por 36, a empresa poderia exigir do trabalhador até 2 horas extras por dia para compensar as horas extras que estão negativas nesse período de pandemia. Por falar em reforma trabalhista, da qual, com muita honra, ajudei a redacionar a reforma trabalhista do Brasil, seja na Casa Civil da Presidência da República, na época convocado pelo Presidente da República no Diário Oficial da União, depois convocado pelo deputado Rogério Marinho, que hoje é o secretário nacional especial do Trabalho, Emprego e Previdência Social na Câmara Federal, e depois pelo senador, agora sim, Ricardo Ferraço, no Senado Federal. Nós acompanhamos do começo ao fim e ajudamos a redacionar a reforma trabalhista do Brasil. Então, eu venho convidar a todos vocês a conhecer o Trabalhista, o que mudou, o livro da reforma trabalhista do Brasil. O livro que compara como era a legislação antes e como ficou depois da reforma. E com esse detalhe bem bacana aqui, ó, sem juridiquês, o que é muito importante para o empreendedor, o que é muito importante para o pequeno empresário, né? Você vai ter esse livro de cabeceira, vai melhorar a performance da tua empresa, você vai estar pronto para o momento da retomada. É o livro Trabalhista, o que mudou, que você encontra com preço de editora no site da editora, que é a estudoimediato.com. Editora estudoimediato.com, perfeito? Muito bem, nós passamos então por todas as ferramentas possíveis da medida provisória 927, passamos pelas ferramentas da 936, vimos os casos em que o sindicato deve participar e vimos que é uma minoria e que na maioria dos casos o acordo individual já resolve tanto para redução como para suspensão. Vimos que as medidas podem se entrelaçar, as medidas provisórias podem ser utilizadas quando compatíveis em simultaneidade e agora nós vamos falar sobre a possibilidade da sua empresa obter junto ao BNDES, através dos bancos afiliados, Caixa, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, um empréstimo para financiamento da folha de pagamento dos próximos 60 dias. Isso está na medida provisória 944, com um juro subsidiado pelo governo, que será de 3,75% ao ano, tá? Juros de 3,75% ao ano. Quem tem direito a pleitear esse empréstimo? As empresas que faturam, no mínimo, por ano, R$360 mil e, no máximo, R$10 milhões. A primeira parcela tem carência de 6 meses para ser paga e o empréstimo pode ser pago em 36 parcelas iguais. A empresa que se utilizar deste financiamento do BNDES terá que conceder para seus trabalhadores 60 dias de garantia de emprego, ou seja, não pode mandar embora o trabalhador sem justa causa por até 60 dias depois que pegar este financiamento junto ao BNDES através dos bancos credenciados. Isso tudo consta da medida provisória 944. Depois veio a medida provisória 945, para vocês verem a coleção de medidas provisórias que surgiram aí nos últimos tempos a respeito das relações de trabalho no Brasil nesse momento de pandemia. E a medida provisória 945 permite aos trabalhadores o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no valor equivalente a um salário mínimo nacional, R$ 1.045, valor que começa a ser pago a partir do dia 15 de junho até o final do mês de dezembro desse ano, para quem tem dinheiro na conta de FGTS. O governo também suavizou para pessoas físicas e jurídicas uma série de situações que vão dar alívio de caixa
para os trabalhadores, para as empresas, para pessoas físicas e jurídicas. Começando com os benefícios concedidos para a sua empresa. Pega aí o papel e a caneta, faça um checklist para ver se você já se ocupou de todos os benefícios que o governo ofereceu para a sua empresa. Começa pelo recolhimento do FGTS. Os meses de competência, março, abril e maio, fale com o seu contador, eles foram prorrogados para serem recolhidos em até 6 parcelas iguais, a somatória desses 3 meses de competência, a partir do mês de julho, mês 7 de 2020. Mas para isso, tal deve ser informado a Caixa Econômica Federal, gestora do FGTS, até o dia 20/6, 20 de junho, para você ter direito ao parcelamento, sob pena da empresa ficar inadimplente perante o Fundo de Garantia, correto? Outra novidade são para os pequenos microempresários. O Simples também foi prorrogado, das competências de março, abril e maio, que poderão ser pagos em outubro, novembro e dezembro. Basta requerer isso junto à Receita Federal através do seu contador. Aproveite esses benefícios, já que nós sabemos que o momento é de dificuldade para todos. Outra novidade é que os empréstimos feitos pela Caixa Econômica Federal e também pelo Banco do Brasil, pelos bancos oficiais, para a capital de giro, serão prorrogados nas próximas 2 parcelas, tá? Nos próximos 60 dias. Mas isso não é automático. Você tem que solicitar ao gerente da sua conta. Para quem tem financiamento imobiliário, basta entrar no aplicativo Caixa Habitação, bem fácil de gerar senha e tal, já tem o banner ali na entrada do aplicativo, você vai pular 2 parcelas, que serão lançadas para o final do seu contrato habitacional. Essa regra vale para a Caixa Econômica Federal, tá legal? Para parcelamento de tributos federais, também foi lançado um programa especial em que você dá uma pequena entrada e parcela a perder de vista os impostos federais. E houve redução em 50% das contribuições para o Sistema S. Perfeito? Bom, esses dias, o presidente da República, saindo do Palácio da Alvorada, que é a sua residência oficial, indo trabalhar logo cedo lá no Palácio do Planalto, em Brasília, mencionou, até meio que em tom jocoso para os repórteres, em tom de brincadeira, que os governadores e prefeitos deveriam pagar quando determinam o fechamento do comércio. E chegou até a mencionar um artigo da CLT em que está escrito lá, fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? Ocorre quando a administração pública determina o fechamento temporário ou permanente de um estabelecimento. E diz a CLT que, nesse caso, está escrito lá, o órgão responsável, prefeito, governador, vai ter que indenizar aquela empresa. Será que isso procede? Até procede. É a chamada teoria do fato do príncipe, prevista na CLT desde 1943. O que faltou dizer é que a gente está vivendo um motivo de força maior. O que faltou dizer é que nós estamos vivendo um motivo de calamidade pública. A calamidade pública que foi reconhecida pelo Decreto Legislativo número 2/2020 e o motivo de força maior que foi reconhecido pela medida provisória 927. Esses 2 institutos afastam a teoria do fato do príncipe, de forma que servem como um coringa, se sobrepondo ao artigo da CLT que determina que o prefeito ou o governador pague pelos dias em que o comércio ficou fechado. Trocando em miúdos, você não poderá solicitar ao governo a indenização pelo período que você ficou fechado. Melhor dizendo, até pode pleitear isso em juízo, mas a chance de derrota é muito grande. Nesse caso, ainda teria que pagar honorários de sucumbência. É certo que quem dará a palavra final são os tribunais, mas, além de haver a força maior e a calamidade pública, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu por reiteradas vezes, a ponto de gerar jurisprudência, que
quando o Estado exerce seu poder de polícia de maneira geral, de maneira genérica, e não de maneira objetiva, de maneira individual, não há indenização baseada na teoria do fato do príncipe. Outro assunto muito recorrente, que gera uma dúvida muito profunda entre os empresários, é se as pessoas que fazem parte do grupo de risco podem, por conta própria, faltar ao trabalho. E aqui eu respondo que, varrendo todo o nosso ordenamento jurídico, começando pela lei do coronavírus, que foi editada em fevereiro de 2020, a Lei 13.979, em momento algum, em passagem alguma, ela prevê que pessoas do grupo de risco com mais de 60 anos ou que tenham alguma doença crônica possam, só por esse motivo, faltar ao trabalho. Na prática, então, se o trabalhador te apresentar um atestado médico provando que tem asma, que tem diabetes, hipertensão ou provando que tem mais de 60 anos e que estaria no grupo de risco, somente isso não o credencia ao afastamento do trabalho. O afastamento do trabalho somente será legítimo, somente será legal quando o trabalhador apresentar um atestado médico determinando, aí sim, o seu afastamento. Lembrando que os primeiros 15 dias serão pagos pelo empregador e depois esse trabalhador será assumido pelo auxílio-doença do INSS. Para requerer o auxílio-doença, há uma fila muito grande no momento, mas o governo lançou uma regra que, pela mera petição do benefício de auxílio-doença, basta apresentar o atestado médico, o trabalhador terá direito a receber desde logo, um salário mínimo nacional. Perfeito? Vale a pena chamar a atenção que, apesar da lei do coronavírus não prever o afastamento automático de pessoas do grupo de risco, e nenhum regulamento do governo, nenhuma portaria, nenhum decreto, nenhuma medida provisória preveja o afastamento automático desses trabalhadores do grupo de risco da sua empresa, é importante mencionar que decretos estaduais podem eventualmente afastar esses trabalhadores. No estado do Paraná, o decreto estadual não tem esse tipo de determinação. Mas no decreto, por exemplo, de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, existe a previsão de que os trabalhadores que fazem parte do grupo de risco deverão ser afastados do trabalho sem prejuízo do salário. Mas isso não aconteceu, por exemplo, no estado do Paraná. Perfeito? Até se questiona a legalidade se o governador poderia legislar através de decreto sobre direito do trabalho, já que essa matéria é reservada exclusivamente ao governo federal, à União, perante a Constituição Federal. O governador de estado, o prefeito podem legislar, sim, através de decretos, portarias sobre saúde pública e medidas de interesse do município, mas não podem legislar sobre direito do trabalho. Mas, por outro lado, é importante mencionar que as empresas devem cumprir uma série de medidas que estão preconizadas na lei do coronavírus, a Lei 13.979 de fevereiro de 2020, a saber, manter afastamento entre os trabalhadores, não permitir aglomerações, ter à disposição dos trabalhadores água, sabão e álcool gel, máscaras, fornecer os EPIs e, de novo, mais importante, não basta fornecer os EPIs, você tem que ter prova disso, você tem que ter prova que seu estabelecimento não permitiu a aglomeração de pessoas, porque a lei e a medida provisória prevêem que o coronavírus, a Covid-19, não é uma doença ocupacional, mas a própria medida provisória deixa uma brecha, salvo se comprovado o nexo causal. Como é que se prova o nexo causal da Covid-19 em relação à sua empresa? Através de um laudo médico que necessariamente deve ser produzido num processo judicial. Como o médico vai conseguir comprovar que o trabalhador adquiriu a doença no ambiente de trabalho se o trabalhador transita em infinitos outros lugares? Ônibus, padaria, farmácia, posto de saúde, dentre outros.
Então, se a empresa não tomar os devidos cuidados, não conseguir comprovar as entregas dos EPIs, o médico pode se convencer que o contágio aconteceu na empresa. Recentemente, nós tivemos uma portaria da Secretaria Especial de Trabalho e Emprego do Ministério da Economia, que trouxe uma série de novidades a respeito das suspensões dos contratos de trabalho e também das reduções de salário e jornada. Algumas coisas chamam a atenção. Diz a portaria que os trabalhadores que não estiverem sujeitos a controle de jornada, e aqui estariam os trabalhadores que fazem o serviço externo do artigo 62, ou aqueles que têm cargo de confiança e que estão dispensados também de bater ponto, não teriam direito ao auxílio emergencial do governo que complementaria o salário. Outra novidade é que os trabalhadores que estão na ativa, carteira assinada e que recebem algum benefício de prestação continuada da Previdência Social, como a aposentadoria, também não vão ter direito à complementação. Significa dizer, se você tem um empregado que é aposentado e fizer a redução de salário e jornada ou fizer a suspensão, ele não vai receber qualquer ajuda governamental, porque está previsto nesta portaria e também no texto da medida provisória. A portaria também menciona que as empresas que reduzirem salário e jornada, as empresas que fizerem a suspensão, mas mantiverem a exigência da manutenção de produtividade dos trabalhadores, também esses trabalhadores não terão direito ao auxílio fornecido pelo governo federal. A gente vê com uma certa dificuldade como é que o governo vai ter acesso a essas informações, mas enfim, estou trazendo para vocês essa medida absolutamente recente, essa portaria editada pela Secretaria Especial de Trabalho e Emprego do Ministério da Economia. Perfeito? Bem, para a gente concluir aqui o nosso encontro de hoje, eu gostaria de trazer a vocês os meus mais sinceros votos de saúde para você, para a sua família, que o seu negócio seja abençoado nesse momento. Não fique nervoso, não fique preocupado, está todo mundo na mesma situação. Vamos enfrentar esse momento com temperança, equilíbrio e fortaleza. Tudo passa. E eu tenho convicção que esse momento duro também vai passar. E eu desejo a todos vocês muita saúde para quando vier o momento da retomada. Sim, é um momento agora de muita dúvida, de muita incerteza, de muita imprevisibilidade e também, infelizmente, de muita instabilidade de todas as ordens no nosso país. Mas isso também vai passar. E eu gostaria que nesse momento de dúvida você tomasse a decisão mais segura, a decisão juridicamente mais correta. E para isso você não precisa ter pressa, você não precisa se afobar. Me desculpem por alguma falha, me desculpem se em algum ponto a gente deixou a desejar, mas nós tentamos transmitir, compartilhar os nossos conhecimentos e as informações pertinentes para que você possa tomar a melhor decisão nesse momento de crise. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nós trabalhamos todas as possibilidades para você utilizar as ferramentas jurídicas disponíveis nesse momento de dúvida, com segurança jurídica no meio dessa crise, né? E uma última informação importante, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que a Covid pode ser doença do trabalho. E aí saíram umas manchetes aí na mídia que causaram muito tumulto, muito pânico entre o pessoal do setor produtivo. Calma, na verdade eu vou mostrar para vocês que não mudou nada na prática, porque a medida provisória 927, ela já dizia que a Covid não seria considerada doença do trabalho, mas, atenção, se o trabalhador comprovasse o nexo causal, a Justiça do Trabalho podia reconhecer. Bom, o que mudou com a decisão do Supremo? Absolutamente nada, porque o trabalhador continua tendo que provar o nexo causal da doença com o ambiente de trabalho. E como faz isso?
num processo trabalhista em que o juiz do trabalho vai designar um médico perito que vai avaliar a situação e descobrir se o trabalhador pegou essa doença em casa, na rua, no bar, no supermercado, no ônibus, na casa da sogra ou no ambiente de trabalho. Então, que tipo de cuidado o lojista, o comerciante, o empreendedor tem que tomar para preservar a saúde não só dos trabalhadores, mas também dos seus próprios clientes e evitar problemas jurídicos? Só seguir o que reza a cartilha da Lei 13.979. O que prevê essa lei? Que você deve manter um ambiente de trabalho sadio, um afastamento entre os trabalhadores, um afastamento de 1,5 metro dos clientes entre eles mesmos e seus colaboradores. Você tem que dar informação, colocar na parede informação sobre o coronavírus, até para ter como provar depois, tá? Você tem que disponibilizar EPIs, álcool gel, máscaras, água e sabão e olha, não só disponibilizar, você tem que provar que disponibilizou. E para isso é bom pegar um recibo assinado, que você entregou máscara, guardar a nota fiscal da compra dos EPIs que você fez, por mais que seja um e-mail da compra do negócio, coisa assim, né? Olha, vale a pena, tá? Porque você vai evitar problemas futuros, tá bom? Outro detalhe. A lei determina que se você tiver qualquer colaborador com qualquer sintoma da doença, você é obrigado a enviá-lo ao serviço de saúde. E não só enviá-lo, tem que comprovar que enviou. Pega lá o cupom de estacionamento do hospital, do posto de saúde, pega um atestado que você teve junto, bate uma selfie lá junto no hospital. Tudo isso é prova que você usa depois para fiscalização e também num eventual processo trabalhista. Câmeras de segurança da sua loja, peça para manter as gravações por mais tempo, para mostrar que você botou a faixa para separar as pessoas, às vezes aquelas correntes, né, as correntinhas amarelas e pretas de plástico, ou cones, ou placas informativas, tudo isso é prova futura a seu favor, tanto para fiscalização, bem como para a Justiça do Trabalho, tá bom? Bom, eu convido a todos para me seguirem no Instagram, @marlosmelec, tem muita informação para vocês lá também. Lembro aqui, ó, a pedido do nosso querido presidente Dorival, que nós teremos uma live no dia 27 agora, quarta-feira, às 19 horas. O presidente Dorival, a diretoria, vão estar comigo numa live para vocês aqui em Ribeirão Preto, para você tirar ao vivo todas as suas dúvidas comigo, dúvidas que ficaram dessa aula e também dúvidas que aparecem aí no dia a dia da sua loja, do seu comércio, do seu estabelecimento, do seu negócio, combinado? E o último recado, você que gostou pode adquirir o livro Trabalhista e Agora, Onde as Empresas Mais Erram. Você aprende com o erro dos outros. Frete é grátis nessa promoção com a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Você entra no site da editora, compra com desconto, com preço da editora e a entrega é grátis em Ribeirão Preto e toda a região, tá bom? Então é só pedir lá no site estudoimediato.com. Anota o endereço aí para pedir o seu livro, me dá o prazer da sua leitura, né? Um grande clássico da administração, está completamente atualizado, tem mais 83 páginas aqui, ó, sobre a reforma trabalhista, já está na 3ª edição, o livro está atualizadíssimo, tá? Então peça o seu agora no site estudoimediato.com que a gente manda para você sem custo de entrega e com preço de editora. Você aprende com o erro dos outros. É muito legal e não tem juridiquês. Está dado o recado. Pessoal, muito obrigado pela participação nesse encontro, nessa aula de hoje. A gente volta com a live agora no dia 27, com o presidente, com a diretoria, para tirar as dúvidas de vocês ao vivo aqui em Ribeirão Preto. Quero agradecer mais uma vez a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto e convidar você que ainda não é associado a se associar, porque afinal de contas a união faz a força e nesse momento duro, nesse momento de crise, é fundamental que você faça parte. Um grande abraço, fiquem com Deus, desejo saúde para você e toda a sua família. Obrigado.